Ninguém espera que um test drive vire um pesadelo. O cheiro de carro novo, o ronco do motor potente, o sonho de estar ao volante de uma máquina de precisão. Era isso que Marcus Johnson procurava naquela manhã de sábado. Depois de 15 anos de serviço à aeronáutica, levando em conta seus 43 anos de vida, ele finalmente podia se permitir algo que sempre foi um sonho. Você já se sentiu completamente fora do lugar, em um ambiente onde deveria se sentir bem-vindo? Já foi julgado não pelo que é, mas pela cor da sua pele? É exatamente nessa linha tênue entre o desejo legítimo e o preconceito institucionalizado que muitas vezes nos encontramos. E é aí que mora a verdadeira batalha. Não a das armas ou dos aviões de guerra, mas a do reconhecimento da dignidade humana. O coronel Marcus Johnson estacionou sua picape Ford Ranger preta em uma das vagas visitantes da Premium Motors, a concessionária BMW mais prestigiada de Brasília. O sol forte da manhã refletia nos vidros espelhados do showroom, criando uma sensação de modernidade e exclusividade. Marcus ajeitou os ombros, a camisa polo azul clara estava alinhada, as calças jeans escuras cuidadosamente passadas e nos pés um tênis branco impecável. Ele caminhou até a entrada principal, onde um porteiro uniformizado olhou-o de cima a baixo antes de abrir a porta. Sem sorriso, sem cumprimento, apenas o gesto mecânico de quem cumpre um protocolo. Marcus ignorou, já acostumado com esse tipo de recepção. Dentro, o hall era amplo, com pisos de mármore branco e paredes de vidro que exibiam os carros mais caros da marca. Um BMW X6M Competition azul metálico chamou sua atenção imediatamente. Era exatamente aquele. O modelo que havia pesquisado durante semanas, com motor V8 biturbo de 617 cavalos de potência. 3 anos de economia, promoções merecidas e 2 prêmios de excelência militar haviam tornado esse sonho possível. Marcus se aproximou do veículo, andando lentamente ao redor dele, observando cada detalhe. O interior em couro preto, com detalhes em azul, o volante em fibra de carbono, o painel digital sofisticado. Ele colocou a mão na maçaneta, tentando abrir a porta. "Senhor!" Uma voz cortou o silêncio. "O senhor precisa de ajuda?" Um vendedor loiro alto, vestindo terno escuro perfeito, aproximou-se com passos rápidos. Seu crachá identificava-o como Thomas Silva, consultor sênior. Seu rosto carregava uma expressão entre curiosidade e desconfiança. "Bom dia", respondeu Marcus, estendendo a mão. "Estava interessado neste modelo. Gostaria de fazer um test drive." Thomas hesitou antes de apertar a mão oferecida. Esse modelo é um X6M Competition. É um dos nossos mais sofisticados. O valor está na casa dos R$470 mil. Marcus sorriu, acostumado com esse tipo de tentativa de desencorajamento. "Sim, eu sei. Pesquisei bastante antes de vir. Estou pronto para adquirir, só preciso testar antes." "Ah, entendo." Thomas olhou para outro vendedor próximo, que imediatamente se aproximou. "Este é o Rodrigo, também consultor aqui. A gente vai precisar verificar algumas coisas antes de liberar o test drive." Rodrigo, igualmente bem vestido, mas com uma expressão ainda mais cética, juntou-se à conversa. "É política da casa, senhor. Precisamos da sua habilitação, comprovante de renda e, se possível, um extrato bancário." Marcus sentiu o primeiro sinal de alerta. Em outras concessionárias que havia visitado, nunca pediram extrato bancário para um test drive. "Não tem problema, tenho minha CNH aqui", disse, tirando a carteira do bolso. "Quanto aos outros documentos, não trouxe hoje, mas posso voltar outro dia com eles." Thomas e Rodrigo trocaram olhares significativos. "É que esse carro específico tem um valor muito alto e a gente tem que ser cuidadoso. O senhor entende, né?" Claro.
Marcos manteve o tom educado, embora por dentro começasse a sentir o desconforto familiar. Então vamos deixar para outra hora. Posso dar uma olhada mais de perto, pelo menos? Olhar de perto? Rodrigo questionou, como se a ideia fosse absurda. O senhor pode ver da distância que está, não é? A gente evita que os clientes toquem muito nos carros sem acompanhamento. Marcos respirou fundo. Estava acostumado a lidar com situações tensas em missões militares, mas algo naquela circunstância o incomodava profundamente. O tratamento era claramente diferenciado. Ele observou outros clientes no showroom. Um casal branco na casa dos 50 anos estava testando um sedã sem parecer ter passado pelo mesmo ritual de verificação. Tudo bem, disse Marcos, mantendo a calma. Eu entendo os protocolos. Vou voltar outro dia com toda a documentação. Mas, por curiosidade, quanto tempo leva o processo depois de apresentar tudo? Thomas coçou a cabeça, desconfortável. Bom, depende. A gente manda para análise, verifica com o gerente. Pode levar 1 semana, 2 semanas. Marcos não conseguiu esconder uma expressão de surpresa. 1 semana para analisar documentos? Isso me parece excessivo. É o protocolo, senhor. Rodrigo reforçou, cruzando os braços. A gente tem que garantir que o cliente tem condições de, você sabe, de comprar o carro? Marcos completou. Eu tenho condições, sim. Trabalho há 15 anos para a aeronáutica. Sou coronel, tenho um plano de carreira sólido e renda comprovada. As 2 últimas palavras pareceram soar estranhas aos ouvidos dos vendedores. Rodrigo soltou uma risada baixa, quase imperceptível. Coronel da aeronáutica? Sim, Marcos respondeu com firmeza, tirando sua carteira mais uma vez e mostrando sua identificação militar. Coronel Marcos Johnson, matrícula 458972. Thomas olhou para a identificação, depois para Marcos, depois novamente para a identificação. Parece legítimo, mas a gente ainda vai precisar seguir os protocolos. O senhor entende que a gente tem que ser cuidadoso hoje em dia. Marcos sentiu a irritação começar a crescer. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Era o mesmo peso que carregava desde criança, multiplicado pela situação de poder que agora estava tentando exercer. Apenas para confirmar meu entendimento, disse ele, mantendo um tom controlado, mas firme. Vocês estão me dizendo que eu, um coronel da Aeronáutica do Brasil, preciso passar por uma verificação especial para fazer um test drive, enquanto outros clientes, pelo que observo, recebem um tratamento diferente? Rodrigo mudou, de posição desconfortável. Não é assim, senhor. É protocolo para todos os clientes que querem testar carros de alta gama. Para todos? Marcos apontou discretamente para o casal que ainda estava no sedã. Eles também passaram por esse processo? Thomas interviu rapidamente. Senhor, o senhor está se alterando. Se continuar assim, vamos ter que chamar a segurança. Palavra segurança ecoou no ambiente como um sino que anuncia algo ominoso. Marcos sentiu seus músculos se enrijecerem. Quantas vezes tinha ouvido essa ameaça velada? Quantas situações similares havia vivido ao longo de sua vida profissional? Eu não estou me alterando, disse com calma forçada. Estou apenas questionando um tratamento diferenciado que parece estar ocorrendo aqui. O senhor precisa sair agora. Rodrigo falou com autoridade. Está causando constrangimento aos outros clientes. Marcos olhou ao redor. Não havia outros clientes próximos. O casal estava do outro lado do showroom. Nem mesmo pareciam ter notado a discussão. Um terceiro vendedor havia se aproximado, posicionando-se estrategicamente, formando um semicírculo ao redor de Marcos. Eu vim aqui como cliente em potencial, com dinheiro para comprar um carro. Marcos disse, sua voz aumentando ligeiramente de volume. Estou sendo tratado como suspeito. Por quê, senhor Marcos? Thomas tentou um tom conciliador. Ninguém está dizendo que o senhor é suspeito, mas suas atitudes estão criando um ambiente tenso. Minhas atitudes?
Marcos não conseguiu mais esconder a incredulidade. Eu, literalmente, apenas pedi para testar um carro e mostrei minha identificação militar quando questionado. O quarto vendedor, mais jovem, havia sacado discretamente seu celular e estava filmando. Marcos percebeu e apontou. Por que está me filmando? Para nossa segurança. O jovem respondeu nervosamente. Segurança? Segurança contra o quê? Eu estou literalmente parado aqui tentando comprar um carro. A situação estava escalando de forma perigosa. Marcos sentia o peso familiar da injustiça, misturado com a frustração de ter que provar constantemente sua legitimidade em espaços onde deveria ser tratado como qualquer outro ser humano. Thomas fez um gesto para alguém, fora do campo de visão de Marcos. Momentos depois, 2 seguranças se aproximaram. Homens grandes, bem preparados fisicamente, claramente experientes em lidar com situações. O que está acontecendo aqui? Perguntou o mais alto dos seguranças, um homem branco de cerca, de 1,90 com uma cicatriz no queixo. Este senhor está causando distúrbios, explicou Rodrigo rapidamente. Pedimos para ele se retirar, mas ele se recusa. Marcos sentiu o sangue ferver. Eu não estou causando distúrbios. Vim comprar um carro de R$470 mil e estou sendo tratado como criminoso. Senhor, o segurança falou com um tom que pretendia ser apaziguador. Vou ter que pedir para o senhor se acalmar ou teremos que chamar a polícia. A polícia? Marcos riu, mas não era uma risada de humor. Era o riso amargo de quem reconhece um padrão perverso se repetindo. Por favor, chamem. Vou adorar explicar a eles como um coronel da aeronáutica está sendo impedido de comprar um carro. Os seguranças olharam entre si, inseguros. A menção à patente militar havia plantado uma semente de dúvida, mas Thomas e Rodrigo mantinham suas expressões de desconfiança. Se ele realmente é coronel, não tem problema em esperar até a polícia chegar e confirmar, sugeriu Rodrigo ao segurança mais alto. Perfeitamente. Marcos concordou, cruzando os braços. Vou aguardar aqui mesmo. O segurança mais jovem retirou seu rádio. Central, precisamos de apoio da polícia na Premium Motors. Um cliente está indisposto. Marcos observou o teatro se desenrolando à sua frente. Já havia passado por situações similares antes, mas nunca em um contexto comercial tão explícito. A ironia não passava despercebida. Ele, que havia treinado pilotos da Força Aérea, que havia voado missões de segurança nacional, estava sendo tratado como uma ameaça em uma concessionária de carros. 10 minutos depois, uma viatura da Polícia Militar parou na frente da concessionária. 2 oficiais desceram, um sargento de meia-idade com bigode grisalho e um cabo mais jovem. Marcos os observou através dos vidros do showroom enquanto se aproximavam. Os oficiais entraram e imediatamente foram direcionados pelos seguranças até onde Marcos estava. O que está acontecendo aqui? Perguntou o sargento, seu olhar indo de Marcos para os vendedores. Este senhor está causando perturbação, explicou Thomas pela 3ª vez. Veio fazer um test drive, mas quando pedimos documentação adicional, ficou agressivo e se recusou a sair. Eu pedi para testar um carro. Marcos interrompeu calmamente. Apresentei minha CNH e minha identificação militar. Eles me pediram um extrato bancário para um test drive e, quando questionei, me ameaçaram com segurança. O sargento olhou para Marcos com mais atenção. O senhor disse identificação militar? Sim, sargento. Marcos estendeu sua carteira novamente. Coronel Marcos Johnson, Força Aérea Brasileira. O sargento pegou a carteira, examinou cuidadosamente e a devolveu com uma leve continência. Coronel, o gesto causou um silêncio constrangedor. Os vendedores trocaram olhares nervosos. O senhor é realmente coronel da FAB? O cabo perguntou surpreso. Sim, há 15 anos. Base Aérea de Brasília. Instrutor de voo e comandante de esquadrão. O sargento virou-se para os vendedores. E vocês pediram extrato bancário para o coronel fazer um test drive?
Protocolo, Thomas murmurou, sua confiança anterior completamente evaporada. Protocolo? O sargento repetiu com ceticismo. Vocês fazem isso com todos os clientes? Rodrigo abriu a boca para responder, mas um som de passos rápidos interrompeu a conversa. Um homem de terno mais elaborado, na casa dos 60 anos, aproximou-se rapidamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou com autoridade. Seu crachá identificava-o como Paulo Mendes, gerente-geral. Thomas começou a explicar, mas o gerente o interrompeu quando ouviu o nome Coronel Johnson. Espera aí, Paulo disse, tirando um tablet do bolso. Interno do terno. Coronel Johnson. Ele digitou rapidamente no dispositivo, seus olhos escaneando a tela. Sua expressão mudou drasticamente, de confusão para choque, depois para algo que parecia ser pânico. Coronel Marcus Johnson, matrícula 4358972, cliente VIP desde 2019, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O senhor comprou um BMW 320i em 2019, um X3 em 2021 e tem manutenções regulares com a gente há 4 anos? Marcos assentiu lentamente. Exatamente. Paulo Mendes ficou pálido. Virou-se para Thomas e Rodrigo com uma expressão que misturava raiva e incredulidade. Vocês não verificaram o sistema? Um de nossos clientes VIP mais assíduos, um coronel da aeronáutica, e vocês o trataram como um... Ele não conseguiu terminar a frase. A vergonha era palpável. Coronel Johnson, Paulo continuou, voltando-se para Marcos. Eu não tenho palavras para expressar. Deixa eu adivinhar. Marcos interrompeu. Aconteceu um mal-entendido? Um erro gravíssimo, Paulo corrigiu. Um erro que vai ter consequências sérias. Os policiais observavam a cena com interesse renovado. O sargento virou-se para Marcos. Coronel, o senhor gostaria de registrar uma ocorrência? Marcos refletiu por um momento. Quero ouvir primeiro o que o senhor Mendes tem a dizer. Paulo respirou fundo. Primeiramente, peço sinceras desculpas em nome da Premium Motors. O que aconteceu aqui é inaceitável e vai contra todos os nossos valores de excelência e respeito ao cliente. Ele gesticulou para Thomas e Rodrigo. Vocês dois estão suspensos imediatamente. Reportem-se a RH segunda-feira de manhã. Mas, senhor, Thomas tentou protestar. Não há explicação que justifique como vocês trataram um cliente VIP, independentemente de ele ser VIP ou não. O tratamento a qualquer cliente deveria ser o mesmo. Marcos observou a cena se desenrolar. Havia algo quase surreal em ver o poder mudar de mãos tão rapidamente. Momentos antes, ele era o suspeito. Agora, os vendedores tentavam se explicar. Coronel, Paulo continuou, além das desculpas, gostaria de oferecer compensações adequadas. Primeiro, o test drive no X6 M Competition será imediato, acompanhado por mim pessoalmente. Segundo, teremos um desconto de 10% em qualquer veículo que o senhor escolher. E terceiro, implementaremos um treinamento de sensibilidade e protocolo de atendimento para todos os funcionários. O sargento da PM virou-se para Marcos. O que o senhor acha, coronel? Suficiente ou ainda deseja registrar a ocorrência? Marcos olhou para Thomas e Rodrigo. 2 homens que minutos antes tinham o poder de fazer com que ele se sentisse pequeno, invisível, suspeito. Agora pareciam meninos assustados, prestes a perder seus empregos. Eu quero que eles entendam, Marcos disse finalmente, que não é sobre minha patente ou meu dinheiro. É sobre dignidade. Qualquer pessoa, independentemente de cor, classe, social ou profissão, merece ser tratada com respeito básico. Ele virou-se para Paulo. O treinamento é uma boa ideia, mas precisa ir além de protocolos de atendimento. Precisa abordar preconceitos implícitos, vieses inconscientes e a realidade do racismo estrutural que ainda permeia nossas instituições. Paulo assentiu vigoras e, absolutamente, coronel. Vamos trazer especialistas em diversidade e inclusão.
Quanto aos vendedores, Marcos continuou, não quero que sejam demitidos. Quero que participem do primeiro treinamento como estudos de caso. Que compartilhem o que aconteceu aqui hoje e reflitam sobre como poderiam ter agido diferentemente. Thomas e Rodrigo olharam para Marcos com algo entre surpresa e gratidão. Agora, sobre esse test drive, Marcos sorriu pela primeira vez desde que entrou na concessionária. Acredito que tenho um carro para testar. Os próximos 30 minutos foram completamente diferentes. Paulo pessoalmente acompanhou Marcos até o X6M Competition, explicando cada detalhe com o respeito e atenção que qualquer cliente merece. Durante o test drive, eles conversaram sobre aviação. Paulo descobriu que era um entusiasta da aviação civil e sobre mudanças necessárias no atendimento ao cliente. De volta à concessionária, Marcos decidiu pela compra. O desconto oferecido tornava o negócio ainda mais atrativo, mas não era isso que importava mais naquele momento. Era a transformação que havia presenciado, o poder da dignidade defendida com inteligência e firmeza. Enquanto os papéis da compra eram preparados, Marcos observou Thomas e Rodrigo ainda presentes, claramente abalados pelo ocorrido. Ele se aproximou deles. Vocês aprenderam algo hoje? Thomas assentiu, envergonhado. Sim, coronel. Eu peço desculpas. Não percebi como estava sendo insensível. A questão, Marcos explicou calmamente, não é apenas sobre treinar para identificar clientes VIPs. É sobre questionar por que tratamos alguns clientes com suspeita por padrão. Perguntem-se, por que assumi que ele não tinha condições? Por que exigi documentos extras? Por que ameacei com segurança? Rodrigo engoliu seco. Porque assumimos coisas baseadas em aparência. Exato. E a aparência aqui estava relacionada a preconceitos raciais, mesmo que vocês não percebam conscientemente. É isso que torna o problema mais complexo e mais perigoso. O sargento da PM, que havia permanecido para observar o desfecho, aproximou-se de Marcos. Coronel, impressiona como o senhor lidou com a situação. Muitos teriam escalado as coisas, exigido punições severas. Marcos sorriu. Sargento, aprendi em minha carreira militar que mudança real vem de educação, não punição. Punição gera ressentimento. Educação gera transformação. O senhor estaria disposto a falar em escolas? O sargento perguntou inesperadamente. Temos um programa comunitário sobre cidadania e respeito. Seu depoimento seria valioso. Marcos considerou. Seria uma honra. 2 horas após entrar na concessionária como um suspeito em potencial, Marcos saiu como proprietário de um BMW X6M Competition, mas mais importante, como catalisador de uma mudança necessária. Paulo Mendes o acompanhou até o novo veículo. Coronel, o senhor transformou um dos piores dias da história da nossa concessionária em uma das principais lições que nossa equipe já teve. Marcos ajeitou o cinto de segurança do novo carro, sentindo o couro macio e respirando o aroma de carro novo que havia imaginado essa manhã. Mas agora, o sonho realizado vinha acompanhado de algo mais profundo. A satisfação de ter enfrentado um momento difícil com dignidade e criado uma oportunidade de aprendizado real. Senhor Mendes, Marcos disse, através da janela aberta, a mudança real acontece quando confrontamos nossos preconceitos e decidimos fazer diferente no futuro. Obrigado por transformar um problema em solução. Obrigado ao senhor coronel. O X6 está em boas mãos. Marcos dirigiu até sua casa, pensando no dia. O motor do carro respondia perfeitamente. O som do sistema era impressionante, exatamente como havia sonhado. Mas sua mente estava nos detalhes menores. A expressão de Paulo, quando percebeu o erro, o alívio nos rostos de Thomas e Rodrigo, quando ele optou pela educação em vez da punição, a promessa de mudança real nos protocolos de atendimento.
Em casa, sua esposa Ângela o esperava no sofá. E aí, conseguiu o carro dos seus sonhos? Marcos colocou as chaves na mesa e se sentou ao lado dela. Consegui, mas você não vai acreditar no que aconteceu no processo. Ele contou toda a história, desde o tratamento inicial até a resolução final. Ângela o ouviu em silêncio, sua expressão mudando de raiva para reflexão. Você sempre foi assim, ela disse finalmente, transformando momentos negativos em oportunidades de educação. É o treino militar. Marcos sorriu. Avaliar a situação, identificar o problema real, encontrar a solução mais eficaz. E qual era o problema real? Ângela perguntou, embora soubesse a resposta. Preconceito não confrontado. Pessoas agindo com base em pressupostos que nem percebem que têm. O verdadeiro desafio não é punir esses momentos, mas criar consciência sobre eles. Ângela assentiu. E acredita que essa concessionária vai mudar de verdade? Marcos refletiu. Creio que sim. Paulo parecia genuinamente comprometido. E Thomas e Rodrigo viram a situação de outro ângulo. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espelho na nossa frente. E o carro? Está do jeito que sonhava? Marcos riu. Melhor, porque agora, cada vez que eu dirigir, vou lembrar que pequenas vitórias importam, que dignidade preservada vale mais que qualquer desconto, e que mudança real começa com conversas honestas sobre realidades desconfortáveis. Pela janela, o BMW brilhava no sol do final da tarde. Um sonho realizado, sim, mas também um símbolo de que mesmo nos lugares mais improváveis é possível plantar sementes de mudança positiva. Na semana seguinte, Marcos recebeu 2 telefonemas. O primeiro era de Paulo Mendes, informando que a Premium Motors havia contratado uma consultoria especializada em diversidade e inclusão, e que o primeiro workshop seria em 2 semanas. O segundo era do sargento da PM, marcando sua palestra na escola do programa comunitário. Mas foi o terceiro, contato que mais o marcou. Thomas, o vendedor, enviou um e-mail. Coronel, não consegui parar de pensar sobre aquele dia. Conversei com minha família sobre meus preconceitos implícitos e comecei a ler sobre o assunto. Sei que não posso mudar o que fiz, mas posso mudar como ajo daqui em diante. Obrigado por me dar essa oportunidade de crescer. Thomas Silva. Marcos respondeu apenas: o crescimento pessoal é a maior vitória possível. Continue se questionando e questionando o mundo ao seu redor com honestidade e humildade. 2 meses depois, Marcos voltou à Premium Motors para a revisão de seus 2 carros. Foi recebido não apenas como um cliente VIP, mas como alguém que havia impactado positivamente a cultura da empresa. A sala de espera agora tinha placas sobre diversidade e inclusão. Novos funcionários haviam passado por treinamentos obrigatórios. E Thomas, que havia solicitado participar de programas de educação continuada sobre relações raciais, havia se tornado uma espécie de mentor para os novos vendedores. É incrível ver a transformação. Paulo comentou enquanto aguardavam. A revisão. Aquele dia mudou nossa empresa de forma permanente. Marcos observou o movimento da concessionária. Clientes de diferentes etnias eram atendidos com o mesmo respeito e atenção. Um novo banner na entrada dizia: diversidade é nossa força. A mudança acontece quando temos coragem de olhar para nossos erros e transformá-los em aprendizado. Marcos respondeu: vocês tiveram essa coragem. Quando Marcos saiu da concessionária naquela tarde, o céu estava dourado com o sol do final do dia. Seu X6 ronronava suavemente, mas sua satisfação vinha de algo muito além de possuir um carro de luxo. Vinha de saber que havia transformado um momento de injustiça em um marco de crescimento para toda uma organização. A verdadeira dignidade, percebeu naquele momento, não está em ser reconhecido por títulos ou posses. Está em manter-se íntegro
diante da adversidade e usar essas experiências para construir pontes de entendimento e respeito. Se Aruma quer que encontrasse essa história, pudesse aprender algo simples, mas fundamental. Cada pessoa carrega dentro de si a dignidade inerente do ser humano. Não importa a cor da pele, a conta bancária ou o carro que dirige. O reconhecimento dessa verdade básica é o primeiro passo para uma sociedade mais justa e mais humana. Como Marcos gosta de dizer em suas palestras hoje, não deixe que momentos de preconceito o definam. Use-os como oportunidades para redefinir como o mundo trata as pessoas. E assim ele continua voando, tanto literalmente nos caças da aeronáutica, quanto metaforicamente, elevando consciências onde quer que passe.